Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a postura e a aparência física. É muito comum, às vezes, a gente observar aquela pessoa magrinha, mas que tem uma barriguinha. É muito comum, às vezes, a gente observar uma pessoa que até aparenta ter uma boa massa muscular, mas os músculos parecem flácidos, desconectados. E muitas vezes a pessoa que tem uma barriguinha e é magra, ela realmente é magra, porém ela tem uma postura ruim, como por exemplo, falta de estabilização central, falta de estímulo do transverso abdominal, assim como uma pessoa que muitas vezes aparenta ter uma boa massa muscular e tem os músculos, entre aspas, com aspecto flácido, por exemplo. Então, olha só duas situações que eu vou colocar para vocês, né? Então, imagina, né, que eu tivesse, por exemplo, as escápulas desconectadas, as escápulas em protração, por exemplo, os músculos, né, projetados mais medialmente. Então, se você me observa nessa posição, né, você vai olhar, os músculos parecem estar mais flácidos, o peitoral, por exemplo, parece estar mais vazio, né, e as definições, elas somem um pouco. Então, nessa posição, você me veria, né, você teria uma visão do meu corpo dessa forma. Agora, se eu retraio a minha escápula, se eu coloco o meu corpo mais ereto, se eu coloco o meu ombro, né, mais para trás, olha a diferença que dá. Então, né, o peitoral, por exemplo, tem um aspecto de mais cheio, o ombro, né, ele começa, por exemplo, a ganhar mais contornos, né, ou seja, mais definição. O peito, né, por exemplo, ele parece, né, ele tem um aspecto de mais cheio também, né, mais íntegro. Então a gente consegue, né, gerar conexões, né, que a gente pode usar essa palavra, por exemplo, deixar mais conectado. Então olha a diferença de uma postura, né, de um tronco, por exemplo, mais ereto, com os músculos conectados, e a diferença de um corpo, por exemplo, relaxado. Então aqui a gente tem um aspecto de um corpo, por exemplo, relaxado, com as escápulas relaxadas, o ombro medialmente. Então a gente tem aqui, né, um aspecto de um peitoral mais vazio. Olha a diferença do ombro, né? A diferença de contorno e de definição. E quando a gente muda essa postura, quando a gente retrai a escápula, coloca o ombro, né, em rotação mais externa, ou seja, coloca o ombro para trás, como que muda essa percepção do corpo? Isso tudo é postura, né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa para melhorar, às vezes, o aspecto é a mudança da postura. Então, o corpo mais ereto, o ombro, né, projetado para trás, né, em rotação externa, ao invés de colocar em rotação interna. As escápulas, né, mais conectadas, né, em retração, por exemplo. Não vai manter a escápula em retração o tempo todo, mas a escápula numa posição, né, mais próxima do centro. Então essa questão da postura, ela faz muita diferença. Então muitas vezes a gente vai mudar, né, essa percepção do corpo do nosso aluno, mudando também a postura, tá? Então, como eu falei para vocês, às vezes um corpo mais relaxado, ele perde, né, essas definições. Olha a diferença, né? Principalmente aqui do ombro também, né? Olha como é que muda a definição e o aspecto, né, os contornos musculares. E isso muitas vezes a gente melhorando a postura do nosso aluno.